teu filho, ele não te obedece e você não entende por que não te obedece. E um dos motivos é porque você não está sendo clara. Eu vou contar a vocês um exemplo, uma cena que eu vi de um pai lidando com o filho, o pai tendo que falar 1000 vezes a mesma coisa, até ficar cansado de falar e repetir e repetir e repetir a mesma coisa. E a criança não obedeceu o pai. Eu fiquei 1 hora mais ou menos observando. A criança não obedeceu o pai. Por que não obedeceu o pai? Porque o pai nunca foi claro com a criança. Tinha lá o pai, um pai com uma criança de 4 anos de idade, um menino bem agitado, 4 anos de idade. O menino pegou um pedaço de tatame comprido assim, e na imaginação dele aquilo era uma espada. Aí ele levantava o pedaço de tatame, o tatame caía para trás e batia nas pessoas. Tinha pessoas sentadas em volta e o menino brincando com aquilo como se fosse uma espada, batendo nas pessoas sem perceber. Quando ele fazia assim para trás, batia nas pessoas. Quando ele fazia para frente, ele batia no chão. Então o pai, que estava lá 100% presente para essa criança, começou a falar com a criança: ei, psiu, não faz isso. Olha as pessoas. Você tem que tomar atenção. Quando você faz assim para trás, você tá batendo nas pessoas. 4 anos de idade a criança, tá? Quando você faz assim para trás, tá batendo nas pessoas. Para de fazer isso. E o menino, você via que ele tava tentando entender o que o pai falava, se esforçando para não fazer isso, só que nunca soube o que era isso e estava lhe sendo pedido com 4 anos de idade ter a capacidade de perceber, fazer um cálculo de que aquele negócio iria um pouco mais longe que ele, poderia bater nas pessoas que estão atrás, que ele nem está vendo. Ou seja, estava sendo pedido para ele ter uma percepção que nitidamente ele não tinha. Aquele pai ficou 1 hora, mais ou menos, chamando a atenção da criança. Ei, você está batendo de novo. Já falei para você não brincar desse jeito. Para de fazer isso. Se você fizer isso de novo, eu vou tirar de você. Eu vou tirar a espada de você, se você fizer isso de novo. Aí o menino se esforçando para não fazer isso de novo. Eu nunca soube o que era isso. Um desgaste, tanto para o menino quanto para ele. Um desgaste, porque ele não podia tirar os olhos do menino. Tinha que estar lá cuidando. Não faz isso. Olha, 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 você vai bater na mulher que está atrás de você. Já falei para você parar de fazer isso. Não deu em nada. Como seria uma forma clara, simples de lidar com essa situação? Você precisa perceber que o teu filho não tem a capacidade de calcular, de olhar para trás. Ele está tendo uma liberdade de movimento maior do que ele dá conta. Está batendo nas pessoas sem querer, mas ele está batendo nas pessoas. Ele está incomodando todo mundo sem querer. Você tem que ter a capacidade de perceber o que você pede para o teu filho, se ele realmente é capaz ou não. Porque não tem a ver com vontade que a criança tem de te obedecer ou não. Às vezes tem a ver com limitação. Esse menino estava tentando, se esforçando para fazer algo que nunca soube o que era para fazer e que nem sabendo ele tinha capacidade. Então perceba, você está dando uma liberdade pro teu filho. Brinca com esse negócio comprido. Você está dando a liberdade numa situação onde você está vendo que ele não dá conta. Está causando, o menino está causando. Está causando o tempo inteiro. Você tem que falar 1000 vezes para ele parar de fazer isso. E o menino não para de fazer isso. E você está ali 1 hora gastando energia na mesma história. Não tem como, chega uma hora que você explode. E bota a culpa no menino. Eu falei pra você que foi o que aconteceu com esse pai. Ele ameaçou várias vezes. Vou tirar o negócio da tua mão. Se você continua, eu vou tirar o negócio da tua mão. Até que foi lá e tirou o negócio da mão da criança. Uma cena assim totalmente injusta, porque a criança realmente ela não tinha capacidade de lidar com todo esse espaço, com toda essa liberdade que o pai estava lhe dando. E estava lhe exigindo para ele lidar, para ele ter essa capacidade. Não tinha capacidade motora, intelectual. Não tinha capacidade. Estava lhe sendo pedido algo que não consegue fazer. O que faltou? O que Ivana faria nessa cena para dar certo? Para a criança poder brincar com o negócio que ela estava querendo brincar e, no mesmo tempo, dar a contenção clara, uma ordem clara, firme, para ele poder brincar sem incomodar as pessoas. Era tão simples quanto delimita o espaço. Aonde pode? Seja claro. Você fala para a criança, não brinque assim, assim como? Vem mais para cá para onde? Era tão simples. Filho, com isso que você tem na mão, você pode brincar aqui, é nesse espaço. Daqui para lá, e se você puder, até coloca um chinelo, ou faz uma linha no chão, ou coloca teu casaco, o que for, para delimitar. Como para uma criança de 4 anos de idade, tem que ser concreto. Tem que ser concreto, não pode ser imaginário o limite. Pare de brincar com isso. O que será isso? Pare de fazer desse jeito. O que será jeito? O que será esse jeito? Olha, você tá batendo nas pessoas. Que pessoas? Eu tô batendo a espada no chão. Nem vi que tem pessoas aqui. Então, primeiro, perceba as
limitações reais do teu filho. Você vai se frustrar e você vai frustrar a criança se você tá pedindo e esperando dele que ele faça algo que ele não tá pronto, não tem maturidade para fazer ainda, não tem capacidade para fazer ainda. Coloque um limite seguro para a criança. Olha, meu filho não tem a capacidade de brincar com esse negócio sem bater nas pessoas. Já bateu uma vez, bateu duas vezes. Eu tô falando e ele não tá entendendo o que é, não tem essa capacidade. E ele quer muito brincar com isso e eu quero que ele brinque com isso, porque a luta desse pai interna, acredito eu, observando, que foi muito sobre isso. Eu não quero tirar o negócio do meu filho porque ele tá muito feliz brincando com isso. Tanto que o pai ameaçou, vou tirar de você, vou tirar da tua mão se você continuar fazendo isso. Era tão simples. Percebe quais são as limitações do teu filho. Observa no ambiente aonde ele pode, se existe essa possibilidade, de onde ele pode brincar dessa forma, de uma forma segura, protegida para ele e para as outras pessoas. Era muito simples. Filho, com isso, se você quer brincar com isso, você pode brincar aqui. Daqui para lá você não pode passar. Pronto, a criança fica livre de brincar com a sua capacidade motora, com a sua capacidade de percepção, com as suas limitações, em um ambiente seguro, porque o pai está cuidando. Olha, tem que ser longe das pessoas, nem precisa falar tem que ser longe das pessoas, fala aqui, e nesse espaço você pode. E o pai, tudo o que ele tinha que fazer era deixar o filho brincar e vigiar que o filho não passasse da linha para lá. Só isso. Ei, você tá passando da linha, é para lá. Você pode brincar para lá, aqui não. Não pode passar dessa linha para cá. Era só isso. Segunda coisa que aconteceu, que acontece muito nos aniversários, reuniões familiares, aconteceu com esse pai. Chegaram outros, ele passou uma hora ali, né, com a criança, tentando colocar o limite. O menino não tinha clareza do limite, estava demandando aquela atenção o tempo inteiro. Chegaram outros adultos, aí o pai colocou atenção para os amigos dele, começou a conversar de coisas interessantes. E o menino ficou sem ser vigiado, sem atenção. Então o menino começou a brincar loucamente com aquele negócio, batendo em todo mundo sem perceber, e o pai nem viu. Estava conversando com outro adulto e desconectou completamente da criança. A criança estava fazendo tudo que o pai ficou uma hora falando para não fazer, a criança estava fazendo, não de propósito. Estava fazendo porque ela nem percebia. Mas tudo que o pai ficou uma hora falando, não faz, não faz, não faz, na hora em que chegou o amigo do pai e teve um papo interessante, ele desligou do filho e o filho fez tudo o que não era para fazer. Quando eu estou falando para vocês sempre, o filho tem que ser a tua prioridade. No momento em que teu filho não é a tua prioridade, ele sente. Quando ele sente, ele chama a tua atenção. Como? Se comportando de forma errada. Alguma coisa vai fazer para chamar a tua atenção. Por quê? Porque quando a criança sente que ela não é mais a tua prioridade, ela fica como um cavalo selvagem, solta e livre. O que é ter a criança como prioridade? Na prática, você está lá, numa reunião familiar, na mesa, com um monte de adultos comendo, bebendo e conversando de política, que te interessa muito. Estão ali, conversando num papo que, assim, você está super amarrado nesse papo. A tua prioridade, ainda assim, tem que ser o teu filho. O teu olho tem que estar sempre de olho no teu filho. Primeiro no teu filho. Você tem que estar vigiando, cuidando o comportamento do teu filho. Você tem que saber onde que ele está, o que ele está fazendo. Você tem que, porque não dá para criança pequena, do nada, só porque a mãe está entretida ou o pai está entretido, ficar sozinho, sem direção, ficar sem contenção. Ela não tem essa capacidade. Ela precisa de ser olhada, ela precisa muito mais em uma reunião familiar, em uma coisa onde tem outras pessoas, onde está em uma casa que nem é dela. Ela precisa ser olhada. Quando eu falo, os teus filhos têm que ser a tua prioridade, eu não estou dizendo não converse com teus amigos, não se envolva em um papo que você adora, não viva. Eu não estou dizendo isso, mas sempre a primeira atenção que você tem que ter é no teu filho. Seja de cantinho, seja de lado, não importa, mas tem que ser o teu filho. Desde o momento que você tem filho, você precisa aprender a ter ele como prioridade. Se você vai ter um papo sobre política com teu irmão, com tua tia, com tua sobrinha, ali, e esquece, tira a atenção do teu filho fica desprotegido. E como qualquer criança, quando ela sente que está desprotegida, o comportamento dela vai aumentar, o mau comportamento dela. Ela vai fazer coisa errada, ela vai ficar mais alterada, porque ela precisa chamar a atenção, porque ela não está tendo limites, ela não está tendo alguém que dê contenção no comportamento dela. A criança que não é a prioridade para a mãe e para o pai, ela sente, e o comportamento dela fica impossível. Igual a quando você está numa reunião
reunião familiar e você vê que as crianças estão impossíveis, agitadas, gritando, fazendo coisa errada, brigando. Por quê? Porque elas ficaram sem chão, porque os adultos tiraram todo mundo tirou a atenção deles. E as crianças, elas precisam ser olhadas. Uma criança de 7, 8, 10 precisa ser olhada. É criança, precisa ser olhada. Ela não tem ainda a capacidade de cuidar de si mesma. Você diz assim, nossa, que criança chata. Tá causando só... Não me deixa conversar com a minha amiga. Tá causando só porque eu tô entretida conversando com a minha amiga. Ela não me deixa viver. Ela não me deixa me concentrar em outra coisa. É porque ela precisa. A vida dela depende de você. A sobrevivência dela depende de você. Ela precisa que você tenha ela como prioridade. Que a tua atenção esteja nela primeiro. Ela precisa disso. E ela sente quando não é a prioridade. Quando não é a prioridade, ela se sente insegura. Quando ela se sente insegura, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar chamar a tua atenção por uma questão de instinto de sobrevivência. Ela vai chamar a tua atenção por quê? Porque ela sabe que se você não está olhando para ela, ela está em perigo. Aquele menino ontem, no momento em que o pai começou a conversar com um amigo dele e tirou a atenção da criança com 4 anos de idade, a criança começou a gritar, oh, pai, pai, pai! Começou a brincar de uma forma toda desengonçada, caiu, machucou a cara. Tudo começou a acontecer no momento em que o pai tirou a atenção da criança. Quando a criança sente que ela é a tua prioridade e que você está atenta a ele, que você em nenhum segundo tira a atenção dele, tanto que as mães nunca mais vamos dormir profundamente, porque até dormindo a gente tem uma orelha em pé, né? Protegendo os nossos filhos. Por quê? Porque é necessário. A criança que sente que ela é a tua prioridade, porque ela é a tua prioridade, o comportamento dela é muito mais contido, é muito mais relaxado, porque ela sabe que você está olhando para ela. Não se preocupe, na adolescência, o teu filho vai fazer questão que você não olhe para ele. E você vai andar atrás dele, vai entrar no quarto. Tudo bem, filho? Você tá vivo? Vai chegar o tempo em que você vai poder tirar os olhos do teu filho, não vai ter que ficar assim olhando para ele.